Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é sempre Jesus. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ano do perdão. O perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Divisa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai amado, por estar conosco a todo tempo, Senhor. Amém. Obrigada, Paizinho, por mais um dia, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelas Suas misericórdias. Esteja, ó Pai, na direção de tudo que for feito aqui hoje, ó Deus. E que tudo venha a ser para a honra e glória do Seu nome. Não nos deixe só, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao nosso Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, melhor amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Sim, Jesus. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, é tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh, Jesus, aleluia. Posso te tocar. Glórias a Deus. Esse mês nós estamos com o tema A Paz no Perdão de Cristo galardoa a gratidão. E o versículo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.
e a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra agora está com o nosso diácono Steve. Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto virtual. Que Deus abençoe a todas as famílias que estão nos assistindo hoje, que abençoe todas as famílias do nosso país, da nossa cidade. 2020, ano do perdão. Tema: o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Tema do mês: a paz no perdão de Cristo galardoa a gratidão. O nosso tema da semana: a fé no perdão justifica a reconciliação com Deus e dá paz. E o nosso tema de hoje: o justificado segue a paz, ciente do cuidado de Deus. E para que consigamos fazer isso, para que o justificado consiga seguir a paz, ciente do cuidado de Deus, vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 12. E nesses versículos, eu peço aos irmãos que acompanhem com suas Bíblias, durante a pregação, à medida que formos colocando os versículos, os irmãos devem acompanhar. Então, nesses versículos, nós vamos estar seguindo os passos necessários para que o justificado siga a paz, ciente do cuidado de Deus. Então, existem alguns passos básicos para aquele que segue a Cristo, aquele que é justificado, tem certeza disso, possa seguir a sua caminhada, seguindo o que Deus comanda. Amém, irmãos? Então, no versículo 9, e aí, mais uma vez, eu peço aos irmãos que estejam acompanhando, e quem não tiver com sua Bíblia, depois confira. O versículo 9 diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então o primeiro passo de hoje diz assim: o justificado segue na contramão do mundo. Então, analisando o que esse versículo diz, irmãos, é bem claro. Quando ele diz que nós, que já somos justificados, temos a mente, o pensamento e o agir diferente do mundo. No mundo de hoje, nós aprendemos desde pequeno, ouvimos falar, na verdade, que bateu, levou. Se você receber um agravo, você tem que descontar. Instintivamente, nós seres humanos já temos isso em nós. Quando sofremos algum tipo de agressão ou quando sofremos algum tipo de ataque, a nossa defesa é atacar com a força ainda maior. O crente, o servo de Deus, o justificado, pensa de maneira diferente. Nós, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, não esperamos justiça. Justiça de verdade só vamos ter no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o que, meu irmão? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essas coisas, para aqueles que buscam justiça, vão ter no reino de Deus em abundância. Mas aqui nesse mundo não existe justiça. Então, nós que somos justificados, que já estamos, que já vislumbramos e pertencemos ao reino de Deus, temos que ter em mente isso. Então nós não esperamos ser agradados para poder agradar, nós não esperamos ser benditos para bendizer. Nós simplesmente fazemos o que o nosso Senhor manda, que é amar, que é bendizer e que é não pagar o mal com o mal e pagar o mal com o bem. É isso que é nos mandado e é isso que aprendemos a fazer. O nosso próximo passo, no versículo 10, confira aí, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. É o versículo 10. E aí podemos meditar da seguinte maneira: o justificado, da sua boca só sai palavras de bênção. E mesmo em tempos difíceis, em meio à dificuldade, aquele que é justificado, que tem a certeza no seu coração, da sua fé, da sua salvação, ele de maneira nenhuma, haja o que houver, da sua boca não vai sair palavra de maldição, não vai sair palavras que vão provocar um mal ou vão provocar alguma sensação ruim em outras pessoas. Pelo contrário, aquele que é justificado, aquele que segue a paz, aquele que busca a paz, ele vai só da sua boca sair palavras de bênção, palavras de edificação, palavras que levem as pessoas a entender o verdadeiro sentido da nossa fé, a nossa esperança. Essa é a atitude daquele que quer trilhar o caminho do que já é justificado.
o caminho daquele que é salvo, porque através disso ele vai alcançar um testemunho fantástico, maravilhoso, porque como já foi dito aqui, neste mundo só há injustiça, só há muitas vezes agressividade, só há retribuir olho por olho, dente por dente, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. E quem garante isso foi aquele que sofreu o maior agravo. Quem disse isso foi Jesus, que mesmo sendo inocente, mesmo pagando os pecados daqueles que não mereciam, e durante todo o processo que sofreu a pena máxima, né? Se fosse colocar hoje, a pena máxima nos países que tem pena de morte é a pena de morte. Então, esse tipo de punição é reservado para aqueles piores criminosos. Então, Jesus, na sua época, sofreu, mesmo sem merecer, a pior pena que alguém poderia receber na época, que foi a pena de morte, morte de cruz. E nesse momento da sua crucificação, que ele não merecia passar por aquilo, estava fazendo por pessoas que mereciam, Jesus ainda disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus sofreu um agravo e decidiu não levar esse agravo, não atribuir àquelas pessoas essa culpa. Ele tomou a culpa sobre si, tomou os pecados sobre si, para que todos pudessem ser perdoados. Então, se Jesus diz isso e nós seguimos a Jesus, também temos que agir da mesma maneira, não pagando mal com mal, e sim pagando bem com bem, não levando o agravo em conta e simplesmente perdoando. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, ele diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, não suspeita mal. Se você não suspeita mal, se você não leva esse agravo a mal, com certeza, irmão, já é o primeiro passo de você viver como justificado que segue a paz. Porque você não mais suspeita mal, você ama, você não espera ser amado, você não vai querer retribuir, você simplesmente vai amar. O nosso próximo passo, versículo 11, os irmãos confiram as suas Bíblias: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. O justificado deve sempre buscar a paz. E essa paz que o crente busca, a paz que o justificado busca, ela é uma paz que não é a paz como o mundo busca. Esta paz, ela está dentro de você e não pode ser tirada em qualquer circunstância. Aquele que tem a paz de Cristo dentro do seu coração, o mundo pode estar desabando em sua volta. Ele continua permanecendo em paz. Mas é claro, é lógico que esta paz, ela transborda do coração de quem a tem e influencia em todo o meio. É interessante quando Jesus está lá no Jardim das Oliveiras e que o guarda vai até Jesus, os irmãos se lembram disso, Pedro pega a espada para poder tentar defender Jesus. Jesus fala: Pedro, aquele que vive da espada, pela espada morrerá. E eu digo aos irmãos que aquele que vive buscando a paz, morrerá com a paz no seu coração e vai ter a vida eterna e vai ter essa paz duradoura para sempre. Amém, irmãos? Isso é tremendo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Então, quando ele diz, busque a paz, esta paz, ela vai estar dentro do seu coração, onde é um lugar que ninguém pode tirar de você, e essa paz vai transbordar para todos aqueles que estão à sua volta, irmãos. Isso é tremendo, porque essa paz vai gerar mais paz, vai gerar salvação, que é o mais importante. E por fim, no versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então, meus irmãos, você não deve achar que tudo isso que é feito, que está sendo feito, é em vão. Você não deve achar que você está sendo tolo em retribuir o mal com o bem, porque Deus vê todas as coisas e Ele vê, inclusive, o seu coração. Então, não se preocupe de achar que você está sendo, como eu disse, um tolo, você está sendo alguém que as pessoas fazem pouco caso de você ou brincam com você. Na verdade, você está seguindo o que Deus mandou, porque o seu prêmio maior, meu irmão, já está garantido, é a salvação. E Deus vê todas as coisas, os justos e o ímpio. E, em hipótese alguma, aquele que faz o bem não deve invejar ou olhar para o lado para ver a ação do ímpio, em nome de Jesus. Porque cada um vai ter a sua recompensa na sua justa medida. E Deus, ele é justo, Deus, ele vê todas as coisas, inclusive o coração das pessoas. Então, siga o bem,
siga a paz, porque o justificado segue a paz, ciente do cuidado de Deus. E lembrando que o reino de Deus é Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que todos tenhamos um fim de semana abençoado e que Deus possa estar cuidando do nosso país, repreendendo toda enfermidade e trazendo paz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.